Dom Duarte foi o segundo monarca da dinastia Davis. Chamaram-lhe o Eloquente. Nasceu em 31 de outubro de 1391 em Viseu e morreu de peste em 9 de setembro de 1438 em Tomar. Foi um rei muito triste, melancólico e foi infeliz, profundamente infeliz no seu reinado. Dom Duarte foi, sobretudo, um homem de gabinete, um estadista dos primórdios da Renascença, um homem que soube dar ao país aquilo que na altura o país precisava: uma legislação e um incentivo no seu campo cultural. No entanto, talvez por uma certa incapacidade de decisão no momento certo, deixou-se ultrapassar pela vontade alheia e viu o seu reinado ensombrado por uma grande catástrofe militar. Quando Dom João I morreu em 14 de agosto de 1433 na Alcáçova de Lisboa, Dom Duarte ficou de tal forma prostrado pelo desgosto da morte do pai que Frei Gil Lobo teve que lhe dizer: acorde, senhor, para o ofício de reinar. Dom Duarte tinha 42 anos quando subiu ao trono. E o Portugal que encontrou era um Portugal saído da Guerra da Independência, pobre, com o tesouro muito debilitado por todas as concessões feitas por Dom João I aos seus companheiros da guerra, que Dom Duarte se viu na necessidade de orientar o esforço de governação para a recuperação da economia e para a organização do Estado. Para a recuperação da economia, Dom Duarte implementou a lei que tinha sonhado o grupo civilista que rodeava o seu pai. Lei que se chamou a Lei Mental, precisamente porque tinha sido pensada, mas não tinha sido escrita no tempo de Dom João I. Esta lei mental focava especialmente as heranças das doações dos bens da coroa, por forma
a que só pudessem ser feitas na pessoa do varão primogênito do dono do bem recebido. Ou seja, só o filho mais velho tinha direito a receber indivisa toda a herança. Esta lei mental durou em Portugal até praticamente depois da Guerra Civil de 1832-1834. Dentro da sua preocupação de legislador, também Dom Duarte mandou fazer uma coletânea de toda a legislação que existia até então no Reino. Encarregou João Mendes e Rui Fernandes de fazerem essa coletânea. E é a coletânea que está na base depois das ordenações afonsinas. Ainda dentro do aspecto da legislação, Dom Duarte prestou grande atenção ao problema da legislação militar e mandou fazer o chamado Regimento dos Codéis. Este Regimento dos Codéis definia para todos os súbditos e todas as províncias os deveres militares de cada um. Chamaram a Dom Duarte o eloquente. E chamaram-lhe o eloquente porque ele deixou obra escrita. Foi um homem muito vocacionado para a cultura. Aliás, era um brilhante homem de gabinete. Dom Duarte deu ao mundo 3 obras. Uma foi constituída por um conjunto de apontamentos, quase um diário. É uma metodologia de trabalho da sua experiência pessoal, o Leal Conselheiro. Outro foi o Padre Nosso Glossado. E um terceiro, o livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela, é a primeira obra de equitação que se escreve no mundo. E antecede, em muito tempo, uma que os franceses consideram como sendo a primeira. O livro de Salomon de Labrue, onde são codificados todos os princípios do mestre Plovinel, que foi o mestre de equitação de Luís XIII de França. Vejam quantos anos vão, mais de 100, entre os dois livros. Se foi assim no aspecto cultural, não foi bem assim no aspecto político o brilhantismo de Dom Duarte como rei de Portugal. Tudo se prendeu com a epopeia dos descobrimentos e a conquista do Norte da África. Esse foi o seu calvário. E foi o seu calvário por várias razões. Primeiro, porque o infante Dom Henrique, tenaz, voluntarioso, obstinado, estava firmemente decidido, desde 1436, a lançar-se numa aventura de conquista no Norte da África, na sequência da tomada de Ceuta. Não lhe chegava, em 1434, ter visto a caravela de Gilianos e de Afonso de Baldaia dobrar o Cabo Bojador. Uma conquista imensa na história dos descobrimentos. Esse cabo que era a barreira entre as águas navegáveis e as águas de fogo, os monstros marinhos, os segredos, os mistérios, os pavores. Dom Henrique venceu esses segredos, esses mistérios e esses pavores com a coragem dos seus marinheiros. E quis conquistar um império no Norte da África para ser uma base de partida sólida para a expansão.
Neste sonho de Dom Henrique, acompanhava-o o infante Dom Fernando, mestre de avis, e que um dia viria a ser o infante santo. E isto porque os seus irmãos eram todos ilustres cavaleiros. Não nos podemos esquecer de como falámos no reinado de Dom João I, foram armados cavaleiros em Ceuta. E ele não, porque era muito pequenino na altura de Ceuta. E então queria ganhar as suas esporas no campo de batalha. E apoiava o tio na sua obstinada ambição de conquistar um império no Norte de África. Também a rainha Dona Leonor de Aragão apoiava o sonho do infante Dom Henrique. E apoiava o sonho do infante Dom Henrique porque, desde o início do reinado de Dom Duarte, começou a reinar tarde, ele começou a reinar, tinha 42 anos, que o infante Dom Henrique mostrou uma certa predileção pelo infante Dom Fernando, filho segundo de Dom Duarte, e sempre dizia que um dia tudo quanto ele tinha infante Dom Henrique havia de ser daquele infante Dom Fernando. E, portanto, a rainha achava que convinha em tudo apoiar o infante Dom Henrique, mas não só por isto. Leonor de Aragão, filha do rei de Aragão, era a representante em Portugal da família e da casa que combatiam a casa de Urgel, pela posse do condado de Urgel. Acontece que a filha de Jaime II de Urgel, Isabel de Urgel, era a mulher do Duque de Coimbra, o infante Dom Pedro, o filho segundogénito de Dom João I. E o infante Dom Pedro era precisamente o chefe do grupo que se opunha a essa aventura no Norte de África. Dom Pedro era um homem de uma cultura vastíssima, viajadíssimo. Foi ele que trouxe da sua viagem pelo mundo de então e ofereceu ao infante Dom Henrique o livro de Marco Polo. Chamavam-lhe o infante das 7 partidas. Era um brilhantíssimo cavaleiro, um extraordinário patriota, um homem de uma inteligência superior. E aquilo que ele dizia era que lançarmos-nos numa aventura no Norte de África, na situação em que o país se encontrava economicamente debilitado, populacionalmente debilitado, sem meios, sem fundos, quando aquilo que o país devia fazer era regressar à velha tradição dos monarcas afonsinos, uma tradição rural, de encher as arcas com o trabalho do povo, todos juntos. E, aliás, retratava aí a vontade das grandes massas populares e da grande nobreza terratenente, onde, caso raro, estavam todos juntos, apoiando essa ideia de não ir afundar o país numa aventura africana. Dizia ele, é trocar boa capa por ruim capelo. Mas porque Dom Pedro era apoiado por Isabel de Urgel, a sua mulher, e Dona Leonor de Aragão era a filha do rival mortal do pai de Isabel de Urgel, logo essa antipatia à partida levava a apoiar a causa contrária. Muito embora soubesse que intimamente Dom Duarte concordava muito mais com Dom Pedro do que com Dom Henrique, porque Dom Duarte era um homem de muitíssimo bom senso. Mas, precisamente, a ideia de Dom Henrique de herdar os filhos de Dom Duarte, porque Dom Henrique era solteiro e não tinha filhos, herdá-los, dar-lhes a sua imensa fortuna, levou a que Dom Duarte, muito empurrado por Dona Leonor de Aragão, acabasse por aceder aos pedidos de Dom Henrique. O sonho de Dom Henrique era conquistar Tanger. Esse era o objetivo
de Dom Henrique imediato no norte da África. E para conquistar Tanger precisava de 14 mil homens. Bom, o infante Dom Pedro disse 14 mil homens para meter em Tanger e pediu ao irmão, a Dom Duarte, que, por amor de Deus, tivesse cuidado no que ia fazer. Sucedeu então que chegou a Portugal a bula de cruzada mandada por Eugênio IV. 1436, ano em que Eugênio IV reconhece os direitos todos de Castela sobre as Canárias e manda a Portugal uma bula de cruzada para tornar a nossa intervenção no norte da África como uma intervenção em nome de Cristo. Isto ia, naquela mentalidade muito religiosa da época, ter um peso enorme na decisão de Dom Duarte. O que era esta bula mandada por Eugênio IV? Era um agradecimento à intervenção que Portugal tinha tido no apoio dado a Roma durante o Concílio de Florença. A cristandade acabava de sair de uma crise tremenda. Ele chegou a haver 3 papas. No Concílio de Constança, reduziu-se este número a um só, Martinho V. A Martinho V sucedeu Eugênio IV e novamente um cisma sacudiu a Igreja. Falhou um concílio em Basileia, com a intervenção do Deão Nicolau de Cusa. E em Florença, a delegação portuguesa, pela voz do Dr. Diego Afonso Mangancha, num discurso fantástico que ficou na história da oratória eclesiástica, destruiu todos os argumentos de Nicolau de Cusa e deu a vitória ao Papa de Roma, a Eugênio IV. E em agradecimento, Eugênio IV mandou para Portugal uma bula de cruzada, tornando em cruzada o início da epopeia. Dom Duarte rendeu-se. Dom Pedro calou-se. Dom Henrique triunfou. Dos 14 mil homens pedidos, apenas foram dados 6 mil. E para o seu comando foram apontados Dom Henrique, Duque de Viseu, o Conde de Arraiolos, e para cumprir um sonho e ganhar as esporas de cavaleiro, Dom Fernando, o mestre da Viz. Ficou Dom Duarte profundamente angustiado. Ele sabia que um contingente tão pequeno iria ter grandes dificuldades de levar por diante esta empresa de Tanger. Vieram até Ceuta e aqui desembarcou o infante Dom Henrique com o exército e seguiu o infante Dom Fernando com a esquadra para Tanger. O infante Dom Henrique foi por terra e, em lugar de avançar imediatamente sobre Tanger, que nós sabíamos que estava mal defendida, ele foi terra dentro apanhar Tetuão, que estava quase desocupado. Assim, quando chegou a Tanger, já Salah Ben Salah, que era agora governador de Tanger, tinha podido reunir 7 mil homens dentro dos muros da sua cidade, de onde havia muitos besteiros de granada. Mas mais, tinha levantado os emirs e os sheiks do deserto e aqui da região para acorrerem em seu auxílio contra os portugueses que queriam conquistar a praça de Tanger. O primeiro assalto lançado contra Tanger
foi repelido. Nele se ilustraram Dom Fernando e o Conde de Arraiol, mas a nossa força não era bastante para vencer as muralhas de Tanger. E em setembro desse ano de 1437, sucedeu aquilo que o infante Dom Pedro tanto temia. Apareceram os aliados de Sala Ben Sala. Dizem os cronistas que eram cerca de 90 mil homens, os sheiks dos beis da região que se tinham juntado e vinham socorrer Tanger. E os portugueses tinham iniciado os trabalhos de cerco, de sitiadores, passaram a sitiados. E de uma forma tal que a esquadra ao largo pouco ou nada podia fazer para os ajudar. E o tempo foi passando, e o cerco moro apertando, e a guarnição da praça cada vez se defendia com mais sanha, com mais arreganho. E outro assalto lançado por Dom Fernando é repelido, e começou-se a morrer de fome no campo português. E a situação começou a tornar-se de tal forma insustentável, que quando em 13 de outubro chegaram as condições do inimigo, o infante Dom Henrique teve que as aceitar. E essas condições eram simples. Saída da expedição sem armas nem bagagens. Entrega de Ceuta. 100 anos de tréguas. E ficava de reféns o infante Dom Fernando. Eles davam-nos um filho de Sala Ben Sala também como reféns, como garantia de que se iriam cumprir estes acordos. Revoltou-se o infante Dom Henrique e quis ficar em vez do seu irmão. Não o aceitou o infante Dom Fernando, um homem de um caráter extraordinário, como depois da história o provou. E ficou ele de reféns. O infante Dom Henrique não insistiu. Quem sabe se porque sonhava dentro em breve vir libertar o irmão, ou se considerava imprescindível à continuação da epopeia dos descobrimentos que ele tinha lançado. A verdade é que as forças reembarcaram na esquadra e o reembarque foi tumultuoso, foi uma verdadeira confusão, porque os mouros atacaram, rompendo, afinal de contas, o que estava assente na trégua. Defendeu o desembarque, ou melhor, o reembarque, Dom Álvaro Vaz de Almada. E defendeu-o de forma brilhantíssima. Ilustrava-se mais uma vez o Conde de Avranches. Retirou a esquadra para Portugal. Dom Infante Dom Henrique recolheu-se a Ceuta, a que ficou resmoendo, por assim dizer, a sua raiva, e regressou ao reino. Ficava o infante Dom Fernando, prisioneiro. Em Tanger foi muito maltratado, ele e o seu séquito, insultados, apedrejados e entregues ao rei de Fez, Lazarac, que ainda os tratou de forma mais infame. Mas Dom Henrique chegava a Portugal. Novamente ia à procura dos seus marinheiros, dos seus cosmógrafos, dos seus técnicos, arquitetos de arquitetura naval, e à procura da realização do seu sonho. Tudo tinha sido tal como Dom Pedro o tinha afirmado, trocar boa capa por ruim capelo, ou como tinha dito o infante Dom João, nem siso, nem cavalaria. Mas o infante Dom Fernando, esse, tinha ficado entre os mouros. E para o filho mais novo de Dom João I, o que faltava na ínclita geração para ser perfeito, o altar dos cristãos
estava aberto para esse jovem sonhador que tinha ambicionado conquistar as esporas de cavaleiro contra os muros de Tanger e, afinal de contas, acabar por conquistar a santidade. Em Portugal, as opiniões dividiam-se, os partidos degladiavam-se. Havia os que queriam a entrega de Ceuta, havia os que queriam pagar o resgate em ouro ou moro. Face a isto, Dom Duarte, já muito triste, muito adoentado, mandou reunir cortes gerais em Leiria em janeiro de 1438 e determinou que os votos dos procuradores nessas cortes fossem apresentados por escrito. As cortes de Leiria duraram 12 dias. Nelas apareceram 4 opiniões diferentes, fundamentalmente 4 opiniões diferentes. Havia os que queriam entregar Ceuta, a troca do infante. Eram aqueles que seguiam a opinião do infante Dom Pedro e do infante Dom João, que, como bem se lembram, eram contra a expedição a Tanger. Dizia Dom Pedro a Dom Duarte: vais arriscar-te a perder Portugal. Dizia o infante Dom João: nem siso, nem cavalaria. Os procuradores do povo apoiavam esta opinião, na sua grande maioria. Havia também os que, com o arcebispo de Braga e onde estava a maioria do clero, queriam perguntar ao Papa se era permitido pedir-lhe autorização para entregar Ceuta. Havia também os que queriam uma nova cruzada. Eram poucos, mas também os havia, para libertar o infante refém. Havia também os que queriam tratar com o Moro um novo resgate e, se não resultasse esse trato, então entregar Ceuta. Mas havia, na grande nobreza, esfiados pelo conde de Arraiolos, os que nem entregar uma pedra de Ceuta a troco de nada. Perante isto, Dom Duarte suspendeu as cortes. Não chegou a qualquer conclusão e comprometeu-se a procurar uma forma de libertar o irmão sem ter que entregar Ceuta, porque essa, no fundo, era a opinião da nobreza e do clero: não entregar Ceuta. Escreveu ao pontífice, escreveu a outros monarcas, mas as respostas que recebeu eram desanimadoras. Convocou para a corte o infante Dom Henrique, que estava no Algarve. O infante não veio, ele foi ao encontro do infante, encontraram-se em Portel. E o infante Dom Henrique criticou-o, e criticou-o duramente, dizendo-lhe que se tivesse levado os 14 mil homens para Tanger que tinha pedido, agora o infante Dom Fernando estava a gozar da sua glória e não metido numa enxovia em Fez. E pediu também o infante ao rei mais homens para tentar outras aventuras noutras praças do norte da África. Os procuradores do povo saíam de Leiria com a certeza
de que a nobreza e o clero não apoiavam o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro não era querido, nem por uns, nem por outros. Dom Duarte sentiu-se acabar. A tristeza, a doença minavam-no. E veio para aqui, veio para tomar. Em Fez, o infante Dom Fernando apodrecia num cárcere. O Moro, o Lazaraque, que lhe importava a ele Ceuta, o que ele queria era o ouro. E de Portugal não chegava qualquer resposta. Em 9 de setembro de 1438, Dom Duarte morria aqui, nestes passos do infante, em Tomar. Chamaram-lhe o eloquente. Foi um homem que escreveu muito bem. Não tinha o dom da palavra. Era um homem melancólico. Era um homem que, escravo do seu dever de rei, teve a grandeza de ouvir as cortes e cumprir aquilo que achava que era o parecer de quem mais peso lá tinha. Deixou morrer o irmão, mas não foi ele o único culpado. Chegou a vez de falar de Dom Duarte I, o eloquente. É um monarca controverso na nossa história. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte acerca do reinado do Sr. Dom Duarte I e, se fosse possível, o Sr. Dom Duarte dar-nos a sua opinião sobre a atividade intelectual deste homem, que foi brilhantíssima, foi extraordinária naquele século. Eu teria preferido ficar com o nome de um dos meus antepassados mais bem-sucedidos, mas enfim, na verdade também, realmente, o rei Dom Duarte teve aspectos extraordinariamente interessantes, como a sua obra intelectual, o que ele escreveu, a arte de bem cavalgar toda a sela, enfim, uma espécie de um guia para o que é que deve ser o papel de um rei, o papel do legal conselheiro, e que foi durante muito tempo, e ainda hoje, é considerado um livro muito interessante, do ponto de vista pedagógico. Por outro lado, era um grande amigo de Nuno Álvares, e aparece várias vezes na vida de Nuno Álvares, aparece, de modo que eu devia ter aprendido mais coisas com ele também. Não há dúvida que sofreu muito com a morte do pai e, sobretudo, a desgraça da morte do irmão, que foi preso em Marrocos, quando foi da conquista de Tânger, e que os marroquinos exigiram trocar pela cidade de Ceuta. De facto, as cortes em Leiria concordaram com essa exigência, mas o rei achou que não tinha direito a sacrificar uma cidade que tinha custado tantas vidas a tantos portugueses e pensou provavelmente que haveria outra maneira de negociar a libertação do irmão. O irmão, Dom Fernando, passou a ser muito maltratado pelos marroquinos na prisão e acabou por morrer lá. E isto são dramas que marcam muito a vida de uma pessoa, não é? Sentir-se responsável pela morte do irmão. O Sr. Duarte não acha que o rei Dom Duarte foi muito influenciado pelo infante Dom Henrique? Sim, certamente, certamente. E o infante Dom Henrique, de facto, devia ter esta visão de que o Império era para se construir e para ir para a frente, era a missão de Portugal, e não podíamos desistir de entregar cidades ao inimigo.